Oi gente, muito boa noite. O tema da nossa live de hoje é o segredo da massa perfeita. Então, quem já está inscrito na Maratona do Chantilly Perfeito e está lá dentro do nosso grupo exclusivo do Facebook, estava só lá mandando: eu quero massa de chocolate, como é que eu faço a massa de chocolate? Então, eis-me aqui para ensinar como é que faz a nossa massa de chocolate. Então eu vou contar todos os segredos dela, por que que eu amo ela, por que ela é uma massa estruturada. Então, bora lá começar? Então eu já vou direto para a receita, então pega papel e caneta, anota essa receita, não perca, tá? Então gente, bora lá, para começarmos nós vamos fazer uma massa de chocolate. Qual é essa massa de chocolate? Ela é uma massa chiffon. Já quer fazer alguma pergunta, Gustavo? Eu já quero então. Matheus, o que você busca em uma massa? Eu busco sabor, eu busco estrutura, eu busco facilidade de se trabalhar com ela. Então essas são as coisas que eu busco em uma massa. Então o principal dela é, claro, o sabor e a estrutura. E atualmente que tipo de massa que você trabalha? Então, a massa que eu trabalho é a chiffon, que é essa que nós vamos fazer agora, que é a massa de chocolate. Então eu tenho 4 tipos de massa chiffon, que é a de chocolate, a Red Velvet, Blue Velvet e Yellow Velvet. Então eu trabalho com essas 4 massas e todas elas são chiffon. O que é uma massa chiffon? Massa chiffon é uma massa à base de óleo. Então, uma massa que a gente vai trazer umidade a ela à base de óleo, tá? Acho que até a próxima pergunta Aproveitando esse gancho, né? Você falou que a massa chiffon é uma massa à base de óleo, né? Então, qual que é a diferença entre a massa chiffon e a manteigada? Então, a massa manteigada é, o nome já diz, uma massa à base de manteiga ou margarina. Então, eu não gosto muito de massa manteigada nem com margarina, porque quando vai para a geladeira, ela tende a ficar mais rígida, mais dura. Então eu não gosto muito, eu gosto de massa à base de óleo. Então eu trabalho com essas 4, que são chiffon à base de óleo, porque o óleo, a gordura que vai dar umidade à minha massa, e também trabalho com outra massa, que é a de baunilha, que ela é uma massa que se encaixa ali na categoria das espumosas. Então ela não é nem pão de ló, não é chiffon, ela é uma massa espumosa, que não vai nenhum tipo de gordura. Então vamos começar a nossa receita. Vou precisar da minha batedeira, 3 ovos, vou quebrar os ovos. Então são 3 ovos, gosto sempre de quebrar separado assim para casa, para não correr perigo de pegar um ovo podre e acabar estragando o restante dos ingredientes. Então eu vou colocar 3 ovos, vou precisar de açúcar, vou pegar minha balança, uma panelinha para poder pesar meu açúcar. Silvia.Betânia, os ovos estão em temperatura ambiente? Sim, aqui eles estão em temperatura ambiente, mas para massa de chocolate não tem problema você utilizar ele gelado, tá? Por quê? Com essa massa de chocolate a gente não vai criar volume, a nossa massa não cria volume por conta dos ovos, então não vai interferir aí na sua receita. Agora, lá na de baunilha, se você já assistiu lá na maratona, a de baunilha, os ovos precisam estar em temperatura ambiente, porque ela é uma massa que eu preciso que meus ovos cresçam. Então, eu preciso que ele bata, e se ele estiver gelado, ele vai ficar ali, ó, não vai crescer. Agora, se ele estiver em temperatura ambiente, ele cresce. Aqui, na de chocolate, não tem problema utilizar gelado, tá? Agora, na de baunilha, aí já tem problema. Vou pesar agora o açúcar. Posso utilizar açúcar cristal tranquilamente, tá? Qual que é a diferença do açúcar cristal para o açúcar refinado? Então, gente, o açúcar cristal, ele vai deixar aquela crostinha, vai deixar a lateral da nossa massa ali em cima mais durinha, aquela casquinha crocante. Essa vai ser a diferença do açúcar cristal, tá? Já o refinado deixa uma massa mais fofinha, mais bonitinha e não fica aquela lateral, aquela crostinha crocante, tá? Como nós utilizamos, eu pelo menos utilizo para prensar, eu não tenho nenhum problema com isso. Porque quando a gente molha, a gente vai umedecer, né, a massa, e ali aquela casquinha, aquela crostinha desaparece depois da calda. Você nem percebe, nem sabe qual que era a camada. Então eu vou pesar o açúcar, que são 340 gramas de açúcar. 3 ovos, 340 gramas de açúcar. Então já coloco aqui direto. Vou pegar o globo da batedeira e vou misturar tudo para incorporar. Então eu misturei aqui e vou colocar para bater.
que é buttermilk? Já conhecem o buttermilk? O buttermilk é um leite talhado. Então, vou pegar aqui o leite integral, tem que ser leite integral, tá? Coloco 400 gramas de leite, pode ser gramas ou ml, tá, gente? A diferença é mínima, então não vai interferir no resultado. Tem que ser em temperatura ambiente ou gelada? Em temperatura ambiente, tá? O leite para o buttermilk em temperatura ambiente. Caso você só tenha leite gelado, já eu digo o que você vai fazer. Coloquei 400 gramas de leite. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos talhar esse leite. Com o quê? Com vinagre. Meu vinagre está nessa bisnaguinha porque eu compro aquele galão de 5 litros, que vale mais a pena para mim. Então a gente bota aqui na bisnaguinha. Então eu vou colocar 28 gramas de vinagre de álcool. Tem que ser vinagre de álcool, beleza? Não pode ser vinagre saborizado, porque senão pode deixar um residual aí na sua massa. Então, ó, já mostra aqui, Thaís, ó, eu nem misturei. Eu apenas adicionei o vinagre e olha como já talhou. Deixa eu tirar aqui o filtro. Isso aqui talhou rapidamente assim, por quê? Porque está em temperatura ambiente. Se ele estivesse gelado, ele iria demorar para talhar. E aí, o que você precisaria fazer? Levar para o micro-ondas. Nosso buttermilk, misturei, ó, vinagre e já talhou. Se seu leite estiver gelado, você pode levar para o micro-ondas. Coloca 30 segundos no micro-ondas, seu leite vai aquecer e aí vai talhar, tá? Mas sempre utilize leite integral, beleza? Não dá para ser desnatado ou semi-desnatado, sempre leite integral. E vinagre de álcool, tá? Não utiliza vinagre saborizado. Não tem vinagre de álcool, espreme meia bandinha de um limão, que também dá certo, tá bom? Então, já fiz aqui meu buttermilk. Tá, mas o que o buttermilk vai fazer, né? Não falei. Qual é a função do buttermilk na nossa receita? O buttermilk ele vai trazer uma maciez a mais para a nossa massa e também ele vai ativar o crescimento. Por quê? Nessa receita não vai fermento, vai apenas bicarbonato de sódio. Então, para o bicarbonato ser ativado, precisa de um meio ácido, que está aqui no meu buttermilk. Então, essa receita não vai fermento. Já eu chego e explico melhor, tá? Mas não vai fermento, vai bicarbonato. Porém, para o bicarbonato fazer efeito crescer na massa, ele precisa de um meio ácido para ser ativado, que está aqui no meu buttermilk, tá bom? Gente, então eu vou colocar para bater. A gente bate aqui na batedeira por mais ou menos 1 minuto, 1 minuto e meio. Velocidade máxima. Pronto, bati por 1 minuto, mostra aqui, Thaisinha. Matheus, a gente pode fazer uma breve recapitulada aqui do que aconteceu? Aqui na batedeira nós colocamos 3 ovos, 340 gramas de açúcar, 120 gramas de óleo e 1 colher de sopa de essência de baunilha, tá? Então na batedeira, 3 ovos, 340 gramas de açúcar, usei cristal mesmo, mas você pode utilizar refinado tranquilamente. 120 gramas de óleo de soja, podendo ser trocado por de girassol, caso você prefira, de girassol ou de milho. E 1 colher de sopa de essência de baunilha. Coloquei tudo aqui para bater por mais ou menos 1 minuto, 1 minuto e meio. Enquanto isso, eu fiz o meu buttermilk. O que é o buttermilk? Buttermilk é um leite talhado. Então, conhecido como leitelho também, esse é o buttermilk. Ele é muito utilizado nos Estados Unidos, para fazer, por exemplo, panqueca, entre outras receitas. E aqui no Brasil a gente utiliza mais para fazer bolos. Então o buttermilk vai substituir ali somente substituir o leite. Acho que teve pergunta aí de substituir pelo iogurte. Né? Se o buttermilk pode ser substituído pelo iogurte natural, né? Gente, ó, eu nunca fiz esse teste. Por quê? Assim, para essa receita eu preciso do vinagre para ativar o meu bicarbonato. No iogurte natural, eu acho que não tem meio ácido, não sei, nunca estudei ali a composição do iogurte natural. Então eu não sei te dizer
se tem um meio ácido que poderia ativar a minha receita, ativar o meu bicarbonato para a massa crescer. Então, se você quer tirar a dúvida, testa. Muita coisa nessa vida é questão de teste, de praticar, de tentar, e assim você vai até criando novas receitas, tá? Então, tá na dúvida de alguma coisa, faz um teste, tá? Eu sempre utilizei o buttermilk, que vai trazer uma maciez à massa e ativar o bicarbonato, que foi o que eu acabei de explicar para vocês, tá? Vamos misturar aqui o meu buttermilk. Gente, ó, eu adicionei aqui o meu buttermilk na minha primeira mistura. Na primeira mistura, que foram 3 ovos, 340 gramas de açúcar, 120 gramas de óleo de soja e uma colher de sopa de essência de baunilha. E aí eu adicionei meu buttermilk, que foram 400 gramas de leite e 28 gramas de vinagre de álcool. Fiz essa mistura aqui, agora a gente vai pesar os secos. Eve_Cakes. Matheus, bolo não fica com gosto de vinagre, não? Não, não fica com gosto de vinagre, tá? Márcia 15. Bate por quanto tempo? Bate por mais ou menos 1 minuto a 1 minuto e meio. Pode fazer bolo confeitado com essa receita? Sim, sim. Essa é a massa que eu utilizo para bolo confeitado, para bolo no pote. Voltando para a receita, gente. Nós vamos pesar agora os secos. Quais serão os secos? Farinha de trigo, chocolate em pó e o bicarbonato de sódio. A farinha de trigo, eu utilizo essa daqui. É a minha farinha preferida fina, tá? Então, se você não acha fina, ó, anota aí a minha preferência de farinha. Fina, Dona Benta ou Cristal. Eu utilizo uma dessas 3, tá? Não gosto de utilizar outras marcas. Tem a Primor, mas a Primor ela é muito escura. Então, eu não gosto de utilizar a Primor. Sempre dou preferência para fina. Se não encontro a fina, vou para Dona Benta. Se não acho Dona Benta, aí eu vou para Cristal, tá? Então, essa é a minha lista de preferência de farinha de trigo. Vou pesar aqui 360 gramas de farinha de trigo. Farinha de trigo e chocolate em pó a gente sempre peneira, tá? Eu já vou pesar tudo aqui junto e depois eu peneiro tudo de uma vez. Caso você queira, lá no ateliê, por exemplo, nós já deixamos peneirado a farinha de trigo, o chocolate em pó, já peneiramos, deixamos numa bacia ali que facilita a nossa vida. Você sempre vai peneirar a farinha de trigo, tá? Se você utilizar dessa forma, tirou do saco, vai ficar cheio de gruminhos. Por quê? A farinha ela tá compactada ali, a mesma coisa do chocolate em pó. Tá compactado. Então vai gerar vários gruminhos, né, de farinha, que vão dificultar aí para absorver. Então sempre peneira a sua farinha de trigo para poder soltar, tá bom? Então, pesei aqui 360 gramas de farinha de trigo. Vou pesar agora o chocolate em pó. Denis Santana. Essa receita pode fazer a massa branca? Não, essa receita aqui só é de chocolate. Então, gente, pesei 360 gramas de farinha de trigo. Vou pesar agora 150 gramas de chocolate em pó. E a marca que eu gosto de utilizar é essa daqui, Pink. Gente, essa Pink, velho, Pink é maravilhoso. Pink eu uso há muitos anos mesmo. Eu acho melhor que Cical, melhor que Pavolé, melhor que Melk. Então, pra mim, a Pink é uma das melhores marcas de chocolate em pó que nós temos aí no mercado. E também fica bem pretinha, bem escurinha a nossa massa, tá? Como na nossa massa vai bicarbonato, o bicarbonato já auxilia também nessa questão de escurecer a nossa massa. Porém, esse chocolate da Pink, ele já tem bastante teor de cacau, então deixa a nossa massa bem escura. Então são 150 gramas de farinha de trigo, ou de chocolate em pó, 50% cacau. Eu sempre gosto de utilizar 50% cacau, para não ficar muito doce. 150 gramas de chocolate em pó. E vamos pesar o último seco, que é o bicarbonato de sódio. Gente, qual a diferença do bicarbonato de sódio para o fermento químico? Tenho aqui o fermento químico e tenho aqui o bicarbonato de sódio. Nessa receita não vai fermento, porque o fermento deixa essa massa ressecada. Nós vamos utilizar o bicarbonato de sódio. Qual a diferença entre os dois? O bicarbonato de sódio é como se fosse um fermento puro, sem nenhum aditivo. Já o fermento químico é o bicarbonato de sódio com outros aditivos.
Então, outros aditivos ali que não vão necessitar você fazer, ou você ter que fazer alguma mistura para que ele cresça, para que ele fermente, tá? Então, o bicarbonato necessita de algo para poder ativar, exato. Então, o bicarbonato necessita de algo para ativar ele, que nessa receita é o buttermilk, que é o vinagre, tá? Então, a nossa massa vai crescer porque tem vinagre nela. E aí, juntando com o bicarbonato, a massa cresce. E o bicarbonato, como eu falei para vocês, vai intensificar o cacau e deixar a nossa massa mais escurinha, mais pretinha. Já o fermento químico tem outros aditivos, não necessitando que você precise de algo para poder ativar ele, tá? Só que o fermento deixa essa massa ressecada. Por isso utilizamos o bicarbonato. Já tenho o bicarbonato aqui no meu potinho. Gente, bicarbonato de sódio nós vamos utilizar 10 gramas. E também, como o bicarbonato é como se fosse um fermento puro, a gente utiliza uma quantidade menor, tá? Se fosse fermento químico, era maior. Posso colocar bicarbonato em qualquer bolo? Gente, ó, você precisa testar. Eu não recomendo você pegar uma receita aleatória e utilizar o bicarbonato sem ele saber o que vai resultar. Não faz isso no bolo do cliente. Testa antes. Eu nunca testei. Então, eu não consigo te dar uma posição se dá ou não. 10 gramas de bicarbonato. Coloquei aqui. E agora eu vou peneirar os secos. Então, gente, pesei aqui os secos. 360 gramas de farinha de trigo. 150 gramas de chocolate em pó 50% cacau e 10 gramas de bicarbonato de sódio. Agora nós vamos peneirar. Existe necessidade de buscar combinar certos tipos de massa com certos tipos de recheio? Então, essa massa de chocolate eu acho que não tem nenhum recheio que não combine. Pelo menos todos os recheios do meu cardápio, desde do brigadeiro tradicional até ninho com geleias, ninho com abacaxi, tudo combina. Gente, massa de chocolate ninho com abacaxi é maravilhoso. É muito. Que isso? É sério, é muito bom. E se você ainda colocar uma camada, 2 camadas de ninho com abacaxi e uma de brigadeiro, Agora, por exemplo, se a gente mudasse aí para um Blue Velvet e aí a gente colocar abacaxi, aí já não vai ficar tão bom. Nada a ver. Gente, ó, peneirei aqui a minha farinha de trigo, chocolate em pó e o bicarbonato de sódio. Quando a minha peneira é bem fininha, ficou esse açúcar aqui que é do chocolate. Eu descarto ele, tá? Então vou misturar aqui o chocolate em pó com a farinha de trigo e o bicarbonato de sódio e vou misturar aqui aos meus líquidos. Gente, ó, vou adicionar agora os secos aqui ao restante da minha mistura. Então, ó, coloquei aqui os secos junto com o restante, vou misturar com o globo ou com o fouet. Sempre mistura. Se você ligar a batedeira, é você que sabe, vai voar tudo na sua cara e na sua cozinha. Então, Você que lute para limpar. o prejuízo é maior. Então, antes de colocar para bater, pega um fouet ou com o globo da batedeira mesmo, você vem incorporando os secos. Misturei, incorporei os secos à mistura. Agora a gente vai bater por mais 1 minuto. Para deixar a nossa massa bem lisinha. Então 1 minuto a 1 minuto e meio a gente vai batendo. Não tem problema você bater aqui, não vai ativar o glúten da farinha, tá? Então velocidade máxima por mais ou menos 1 minuto a 1 minuto e meio. Gente, olha o brilho, dá pra ver o brilho? Ó, Só pra mostrar. fica uma massa lisinha e brilhosa. Beleza. Matheus. Mostra aí pra cá. Uma massa lisinha e brilhosa. Então aqui nós misturamos todos os ingredientes e batemos de 1 a 1 minuto e meio. Gente, o rendimento dessa receita é uma forma de 20 por 10. 20 de diâmetro por 10 de altura. Que é uma forma que vai aí
render um bolo de 3 a 3,5 kg. Dependendo da quantidade de recheio, pode chegar até dar 4,5 kg, 4 kg, tá? Então, se você capricha aí no recheio, ele vai pesar bastante. Por quê? A massa de chocolate vai mais ingredientes, vai o chocolate em pó, vai a farinha de trigo. Então, é uma massa que pesa mais, tá? Então, a massa de chocolate pesa mais que a massa de baunilha, por exemplo. Então, quando a gente faz um bolo, por exemplo, na forma de 20 de chocolate, um bolo na forma de 20 de baunilha, a massa de chocolate vai pesar mais por conta da densidade dos ingredientes que foram nela. A densidade dos ingredientes da de baunilha é diferente. Então, vai ficar da mesma altura, porém, vai estar mais leve do que a de chocolate, tá bom? Se não tiver essa forma, qual outra posso usar? Gente, ó, Forma retangular, né? pode utilizar a forma retangular, redonda, a que você quiser, forma com furo. Você só tem que ter cuidado com a quantidade de massa. Se a sua forma é pequena, é claro que você não vai colocar toda a massa nela ali, porque ela não vai comportar. Vai derramar, vai vazar o seu bolo, e aí então você sempre tem que ter essa noção. Qual que é essa noção? A gente nunca pode ultrapassar 70% da forma. Por quê? Quando a gente ultrapassa 70% da forma com massa, a massa ali corre o perigo de derramar. Porque a gente precisa deixar na nossa forma 30% de crescimento, para crescimento da massa. Então, quando eu ultrapasso esses 70% da forma, aí sua massa corre o perigo de derramar, solar, muita coisa, tá bom? Uma pergunta aqui, ó. Posso usar duas de 20 mais baixas? Pode sim, você pode dividir a sua receita. E esse bolo pode confeitar? Perdão. Sim. Essa massa serve para bolo confeitado, serve para café da manhã, serve para mini vulcão, serve para esfarelar para bolo no pote. Essa massa aqui, ela é universal, dá para você fazer bolo de pasta americano também. Então você pode utilizar ela para qualquer tipo de decoração, tipo de bolo, tá? Naked cake também ela serve. Matheus, ultimamente minhas massas estão criando barriga, o que será? Então, gente, quando a nossa massa cria barriga, o que pode ser? Pode ser excesso de fermento, excesso da quantidade de ingredientes, você pode estar ultrapassando o limite de 70% da forma. Então, pode ser muitos fatores. Pode ser o seu forno. Gente, esse forno aqui, por exemplo, ele não foi um forno barato. Só que com a massa de baunilha, ela se abre todinha, ela não fica uma massa bonita. E aí a gente prefere assar a massa de baunilha nesse forninho velho, que fica bem mais bonita, bem melhor. Então é engraçado as coisas. Então pode haver muitos fatores. Então desde ingrediente até o seu forno, tá? Então beleza. Vou untar a minha forma. Como é que eu vou untar a minha forma? Posso utilizar desmoldante spray, posso utilizar o desmoldante líquido, posso utilizar a velha margarina e farinha, que você preferir. Então eu vou untar a minha forma. Gosto de untar somente embaixo e um pouquinho da lateral. Eu não unto a minha forma até em cima. Por quê? Quando a gente unta a forma até em cima, pode acontecer da massa desgrudar da lateral da forma e ela afundar. Quando a gente deixa a lateral sem untar, a nossa massa tende a afundar e tende a manter. Tá bom? Só uma coisa que eu esqueci de falar, a questão de bolo com barriga. Eu prefiro que o meu bolo fique com barriga, porque aí eu só corto e dá para eu utilizar tranquilamente, do que afundar. Quando ele afunda aí, pode até, sempre tem um jeitinho, se ele não tiver solado, dá para utilizar tranquilamente. Mas é melhor fazer a cabecinha, que é você só corta, nivela ali o seu bolo, do que ele afundar no chão. Então, untei a minha forma de 20 por 10. Olha a textura da nossa massa, que nós vamos agora colocar na forma. Ela fica bem líquida assim mesmo, tá? Então, ó, vou despejar minha massa na forma. Nossa! Olha que massa bonita. Perfeito.
Então, gente, ó, coloquei minha massa na minha forma e agora é só pré-aquecer o forno e levar ele para assar. Eu sempre falo que eu não gosto de dizer o tempo ali de forno. Por quê? Vai variar do tipo do seu forno, porque esse daqui é um tempo, aquele dali é outro tempo. Os dois são elétricos, mas varia. Esse daqui, por exemplo, ele é de convenção, ele tem a ventoinha. Então ele gira, ele é a mesma temperatura do forno todo. Então ele vai ser um tempo, o outro forno vai ser outro, a gás vai ser diferente. Se você estiver assando várias massas de uma vez, vai demorar mais. Se é só uma, vai ser um tempo menor. Então eu não gosto muito de dizer o tempo ali de forno. Então eu gosto de recomendar que você deixe no mínimo 30 minutos. Só abra o seu forno depois de 30 minutos e aí você espeta um palito. Se você vê ali que se o palito saiu limpo, pronto, sua massa está pronta, beleza? Então meu forno ele já está pré-aquecido ali, então a gente vai levar para assar. Passou. Só para testar mesmo. Nossa massa esfriou. Olha só como é que está a nossa massa. Então nossa massa está assadinha. Gente, lembra que eu falei qual é a diferença do açúcar refinado para o açúcar cristal? Foca aqui, Gustavo. Claro. O açúcar cristal, ele vai deixar, ó, essa crostinha, essa casquinha dessa forma, mais durinha. Já o açúcar refinado, ele deixa mais bonitinha, tá? Açúcar cristal deixa a casquinha durinha. Mas como nós vamos prensar, eu não vejo diferença, pra mim não tanto faz, né? E agora nós vamos desenformar nosso bolito. Ó, nossa massa já está solta. Caso aconteça de sua massa você não untou direito, você está sentindo sua massa grudando na lateral ou no fundo, o que você vai fazer? Pega uma espátula ou uma faquinha, você vem passando na lateral para poder soltar a massa da lateral da forma. Beleza, soltei a lateral, mas ainda está grudado. O que você pode fazer? Leva no fogão, aquece a sua forma e vai sacudindo. Aquece, vai sacudindo, que sua massa vai desgrudar. Isso é muito bom para quando a gente guarda a massa na geladeira com a forma. E aí dificulta na hora de desenformar. Então é só você aquecer, a forma vai sacudindo que solta. Beleza, já que falei de geladeira, vamos falar do prazo de validade da massa. Essa massa, ela tem um prazo de validade de 7 a 10 dias na geladeira. Então você pode, assei a massa, coloque na geladeira de 7 a 10 dias, ela vai estar perfeitinha. Ou você pode congelar por até 2 meses. Então claro que você vai deixar ela bem embaladinha e vai congelar ali por até 2 meses. Como é que eu vou descongelar ela? Você pode tanto descongelar, descer ela para a geladeira e descongelar ali, ou tirou do congelador direto para o micro-ondas. Gente, é incrível que no micro-ondas parece que a sua massa acabou de ser assada. Fica perfeitinha, fofinha, quentinha. Então parece mesmo que acabou de ser assada, tá? Matheus, pode ser papel manteiga? Pode ser papel manteiga sim. Eu que não gosto de utilizar, mas pode sim. Papel manteiga, papel toalha também. Tem muita gente que utiliza o papel toalha para poder untar a forma. Uhum. Só que, o que aconteceu comigo? Uma vez, eu utilizava no início, eu utilizava papel toalha. Eu não utilizava desmoldante, só papel toalha mesmo no fundo da forma. E aconteceu do papel toalha entrar na massa e eu não percebi. E foi para o cliente papel toalha dentro do bolo. Depois disso eu nunca mais utilizei. Aí eu só utilizo o desmoldante. Ou em spray, ou essa emulsão para untar formas. Ela é assim, ó. Eu gosto de colocar ela em um potinho. E aí com um pincel, eu venho passando na minha forma. Ó, ela parece uma cola. Mostra aqui perto, sabe? Parece uma cola esse desmoldante. A gente usa muito lá no ateliê porque rende bastante. Um galão desse custa R$50. E é um galão de 5 litros. Então, mostra de novo a marca aqui. Axpão. Então,
eu acho muito vantajoso. Porque esse daqui a gente paga de 28 a 35 reais. Não rende como esse galão rende. Quanto tempo de micro-ondas para descongelar? Depende do tamanho da forma, tá? E também vai depender da potência. Mas você pode ir colocando aos poucos até você sentir que a massa descongelou toda. A Rubia falando assim, sorte que isso já aconteceu com ela, né? Sorte que eu tava no aniversário e eu cortei o bolo, aí viu o papel e tirei. Pois é. E quais os principais erros que as pessoas cometem ao preparar a massa? Principais erros. O principal, assim, não é nem de preparar a massa, mas é de escolher a massa incorreta. Uhum. Então, esse é um passo aí, um erro fatal. Você escolher uma massa que não é ideal para a sua preparação. Então, escolher uma massa que não é estruturada. Por exemplo, é muito comum a gente ver pão de ló com chocolate em pó. Um nome mais comum para um pão de ló com chocolate é mais comum ver receitas de genoise, que é uma massa francesa. Então, é muito comum ver receitas de genoise com chocolate em pó, que é mais ou menos o pão de ló. Então, um erro é a escolha da massa. Errado. Então, gente, olha a nossa massa de chocolate. Nossa! Chega perto, mostra essa massa aqui, gente. O povo do YouTube. Gente, ela é muito cheirosa. Ela é muito cheirosa mesmo. Eu vou cortar ela para vocês verem. Gente, eu gosto de cortar massa com a faca, mas se você prefere com o nivelador, fica a seu critério. Então, como eu sempre uso 4 camadas de massa no meu bolo, eu gosto de cortar primeiro em 2 e depois cada uma eu corto em 2, para eu ter 4 discos de massa. É uma perfeição mesmo, né? Caraca. Gente, essa é a nossa massa de chocolate. Maravilhosa. Fofa. Gente, cara, ela é muito perfeita. Olha isso, mostra ela aqui, Deixa eu pegar o ângulo. Aí, pessoal. Gente, ela aguenta muita calda. Gente, observa. Olha como essa massa tá bem escurinha. Olha aqui. Cuteness. Aí, Gente. Gostaram da nossa receita, gente? É isso aí. Fiquem com Deus. Pessoal, brigadão. Até mais.